hello, good morning, good afternoon, or good evening, né? Depende da hora que vocês estarão assistindo a essa aula. Turma do sétimo ano, infelizmente, essa semana eu não pude estar junto com vocês no nosso dia e horário marcado, né? Mas achei importante, é interessante eu gravar essa aula para que vocês comecem a se assimilar, comecem a encontrar, né, o significado delas e o uso, tá? E assim a gente poder dar continuidade ao assunto que o nosso English Book traz, né? Nós estamos na Unit 2, page 19, página 19, tá? E o título deste grammar, né, que nós já vimos toda a parte de vocabulary, hoje a gente inicia a grammar, tá? Prepositions of time, que são as preposições de tempo. Ele traz como título para nós, aliás, como exemplo para nós, uma frase do texto que a gente traduziu por completo na semana passada, que foi o texto do José Saramago. Então, observem aí. José Saramago was born in a village called Azinhaga at the Ribatejo province on November 16th in 1922. Vamos aí às observações. As preposições in, at e on são as principais preposições do inglês, tá certo? Elas tanto podem ser usadas, gente, como preposições de tempo, quanto como preposições de lugar, tá? Essas três preposições. Então, é por conta disso que são as mais usadas e também são as que mais confundem a cabeça dos estudantes de inglês. Então, para tentar ajudá-los, né, o livro trouxe aí como tema dessa unidade, como parte gramatical, na verdade, prepositions of time. E olha aí, nós vamos ler um pouquinho agora sobre a divisão delas, quando elas vão ser utilizadas em relação a tempo e quando elas vão ser utilizadas em relação a lugar, e qual o significado delas e de que forma nós poderemos utilizá-las, tá bom? Então, vamos lá. Após isso, a gente vai ter uma atividade simples e eu prometo que na próxima semana eu trago outras, que é para a gente fixar bastante esse conteúdo na nossa mente, tá bom, turminha? Então, vamos lá. Time seria o tempo. In. O in, a gente vai poder utilizá-lo em meses, por exemplo, em January, em February, em March, em April. Então, cada mês do ano, se você for dizer somente o mês do ano, você pode usar in, ok? Anos. Que ano nós estamos? In 2021, em 2021. Estações do ano, nós também podemos usar, como, por exemplo, in the summer, né? in the autumn, in the winter, e por aí vai. Assim como também in the morning, in the afternoon, in the evening, ok? Então, o in ele pode ser utilizado nessas formas aí quando ele estiver relacionado a tempo. On. O on vai ser utilizado com dias da semana. Então, nossas aulas costumam ser que dia? On Thursdays, né? Nas quintas, tá bem? Datas que tenham a palavra day, on Mother's Day, no Dia das Mães, tá? Então, todas as datas que tiverem essa palavrinha day, a gente também vai utilizar o on. Dias específicos, né? Que dias específicos seriam esses? Olha aí a sugestão, o exemplo que ele dá. On my birthday, no meu aniversário. No meu aniversário não é um dia específico? O meu aniversário, no meu aniversário. Então, a gente também vai usar on, ok? At é o próximo pronome. At vai ser utilizado em horas. At 5 o'clock, né? Nome de datas especiais, tá certo? Como também at midday, que seria ao meio-dia, at noon,
que seria à meia-noite, e at lunchtime, que seria na hora do almoço, at lunch dinner, que seria na hora do jantar, tá bom? Então, o at, ele é utilizado única e exclusivamente para isso, ok, gente? Para horários. Vamos agora às mesmas preposições in, on e at, só que agora utilizadas para place, para lugar. In vai ser utilizado para algo ou alguém localizado do lado de dentro, né? Algo que está dentro. In my bag, for example, né? Na minha mochila. In my house, for example, tá bom? Na minha casa. Assim como também pode ser utilizado para cidades, estados, países, né? Então nós diríamos em Fortaleza, em Ceará, em Brasil, ok? Objetos como caixas, bolsas, etc. Né? Foi o exemplo que eu dei para vocês. In my bag, né? Na minha bolsa. In my school bag, na minha mochila da escola. É para dizer que algo está lá dentro. On. Algo ou alguém que está em cima ou sobre uma superfície. A frase mais falada é uma das primeiras frases que a gente aprende em inglês. The book is on the table. On the table. O livro está sobre ou em cima da mesa. É nesse sentido que a gente vai utilizar o on para dizer que algo está sobre, em cima de algo, de alguma superfície, tá bom? Assim como ele também vai ser utilizado para ruas e avenidas. On the street, on the avenue. Então, para eu dizer o nome de alguma avenida, que algo está naquela avenida ou naquela rua, eu também vou usar a preposition on, ok? E por último, nós temos aí o at, que seria algo ou alguém que estaria ao redor ou em algum lugar, né? Como em algum momento específico. E também, gente, o at, quando nós vamos utilizar, a gente também vai utilizar para dar um endereço específico. Como assim? Quando eu vou dizer só o nome da rua, tá certo? A gente viu que eu vou usar o on. Mas, se eu for dar o nome da rua, se eu for utilizar também o número da casa ou o número do prédio, aí eu não posso usar on. Eu vou utilizar o at, certo? Então, é importante, interessante que a gente tenha, ó, essas definições, tá? Aí na cabecinha da gente, para que elas possam ficar mais claras. Isso tudo que eu falei para vocês está aí no nosso English Book, na page 19, na página 19. Você pode ler de novo, você pode dar um pause na aula, retornar, escutar de novo, para que você possa, então, compreender melhor. Logo abaixo, nós vamos ter umas tabelinhas, tá? E é somente, o que são essas tabelinhas? É somente quando a separação, quando você usa in, quando você usa on e quando você usa at, ok? Então, ele fez a separação, olha só, dentro dos quadrinhos. We use in, usamos o in, centuries, séculos, decades, décadas, years, anos, months, meses, countries, países, regions, regiões, states, estados, cities, cidades, neighborhoods, bairros, idea of inner, ideia de dentro. Lembram? In the bag, in my bag, dentro da bolsa, dentro da minha bolsa, tá? We use on. Quando é que nós vamos usar o on? Days, dias, weeks, semanas, streets, que seriam ruas, avenues, avenidas, some holidays, algumas festas, né? Weekend, final de semana, on the beach, nessa frase, on the beach, nessa formação, nessa composição, na praia, é obrigatório o uso do on, tá bom? E por último, o at, hours, que seriam as horas, os address, e aí seriam os endereços, não somente ruas, observem que se for só rua,
né? Se for só o nome da avenida, é on. Mas se for o endereço completo, rua ou avenida com número, aí nós temos que usar at, ok? E specific locations, e lugares específicos, né? Tá bom? Em algum lugar específico, nós também temos que utilizar o at. So, listen and pronunciation. Listen and repeat the prepositions of time and place in the following expressions. Ele só quer que vocês escutem e tentem repetir aí as frases. In the morning, in the beginning, at night, at school, at first, on the beach, in the meantime, ok? Então, seriam essas aí a parte de listen and pronunciations para vocês. Combinado? Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso ajudá-los fazendo a tradução. In the morning, pela manhã. In the beginning, no começo, no início. At night, à noite. Né? At school, na escola. At first, em primeiro lugar, né? Para início, tá certo? De início, primeiramente. On the beach, a gente acabou de ver lá atrás, na praia. In the meantime, que seria enquanto isso, tá bom? Então, essa primeira parte foi só a explicação. E na página seguinte, que é a página 20, que é a página 20, vocês vão ter, olha só, 3 questões bem simples, tá? Para que vocês possam fazê-las e tentar utilizar as três prepositions que a gente estudou hoje da forma correta, tá bom? A paginazinha tá querendo aqui. Pronto. Number 1. Fill in with the correct prepositions. Vocês vão ler as frases e tentar escolher entre in, on e at, tá bom? Então, tem aí essas 7 frases, vocês leiam e de acordo com alguma expressão, se tiver o dia, se tiver uma hora, se der a ideia de que está dentro, de que der a ideia de estar na superfície, você vai fazer então a separação de in, on ou at, ok? Segunda, choose the correct preposition in each sentence. Agora, gente, ele vai ter uma frase para que vocês possam completá-las, eles vão dar as 3 opções, né? At, in e on, e aí você vai dar uma olhada, né, e decidir qual seria a melhor opção para completar cada uma dessas frases que ele traz aí para vocês, das 5 frases. Para finalizar, ele trouxe somente, ó, agora não é uma sentença que você vai completar, são apenas palavras soltas ou datas, tá? E aí, o que, que você vai fazer? De acordo com aquelas regrinhas que a gente viu lá na página 19, você vai escolher qual é a melhor, se é in, on ou é at, ok? Nossa aula de hoje é somente isso. Semana que vem, quando nós estivermos na nossa aula presencial, eu vou fazer a correção dessa atividade, vou trazer mais para que a gente possa tirar todas as nossas dúvidas em relação a essas prepositions, ok? Eu espero que tenha sido claro. Repito, se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, escuta de novo, não deixe de tentar fazer a atividade, porque só assim é que vocês vão aprender, fazendo as atividades. Escuta o que a teacher disse, faz a atividade, e aí eu tenho certeza que vocês vão começar a organizar na cabecinha de vocês o uso do in, on e at, ok? Fiquem com Deus, até a próxima semana. Kisses, bye bye class, see you next week.